Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. E dessa vez para falar de um tema que talvez muitas pessoas não se preocupam em checar, porque estão mais preocupadas em saber uma estratégia, abrir uma conta em qualquer corretora, que de preferência seja zero spread, que é uma mentira, porque qualquer corretora que forneça zero spread, na verdade ela acaba cobrando 1, 2 ou 3 de spread, isso é impossível, principalmente em pares asiáticos, que o spread ele fica um pouquinho mais caro. E é isso, as pessoas só se preocupam com essas coisas, em depositar o dinheiro lá, fazer a transferência e pronto, aí começa a operar e vai viver o seu sonho de viver de trade. O problema é que quando você não olha as regulamentações, você pode estar perdendo seu dinheiro, e até para algumas corretoras que talvez não sejam corretoras, sejam apenas quadrilhas, que estejam interessadas em sugar o seu dinheiro e você não sabe, Então o tema de hoje é esse, se você verifica as regulamentações da sua corretora, Uma pergunta, na verdade, você verifica? Se você não verifica, a gente vai falar um pouco delas hoje, tá? Por quê? Porque corretoras regulamentadas, elas lhe previnem de ser vítima, de manipulação do preço dos ativos, fraudes e etc. Eu não sei se vocês já viram, mas tem relatos de traders que estavam operando e perceberam uma certa manipulação no preço dos ativos. Tá? Eu já passei por isso, eu já presenciei isso, porque eu deixei duas contas abertas, uma de uma corretora e de outra, e eu estava olhando o mesmo par de moedas nas duas plataformas. E eu consegui perceber uma diferença de cotação de uma corretora para outra, E aí partindo daí eu já comecei a perceber, fazendo outras observações também no gráfico e no preço, que uma das corretoras estava manipulando o preço, E quando eu fui verificar as regulamentações, ela não tinha, melhor dizendo, todas as regulamentações necessárias e mais confiáveis, pelo menos, para que se pudesse depositar algum dinheiro ali e fazer operações. Então, observar a regulamentação de corretora é importante para evitar que você seja vítima de manipulação de preço. E manipulação de preço parece que uma coisa que você ali, talvez na hora da operação não esteja observando, mas ela pode te prejudicar sim, porque além de manipulação de preço, isso pode levar a fraude, pode levar a até perda do seu capital, a depender de que frequência isso acontece. Então é importante que você preste atenção nessas coisas. Então a gente vai comentar aqui sobre algumas regulamentadoras. Vamos entender algumas delas para vocês entenderem por que é importante antes de vocês abrirem conta, porque propaganda de abertura de conta de corretora é o que mais tem. Tem um monte por aí, principalmente quando você começa a pesquisar no Google sobre Forex, sobre corretoras, aí a política de cookies do Google vai te mostrando, consequentemente, propagandas relacionadas a corretoras de negociação. E muitas delas, elas trabalham mostrando aquele aviso de a negociação dos ativos de risco pode representar perda do seu capital e tal, e fala estatística de quantas pessoas perdem dinheiro com isso e tal, e as pessoas só ficam satisfeitas com isso, achando que a corretora está se preocupando com os clientes. Nossa, está mostrando isso daqui, então está me avisando, está se preocupando comigo. Não, aquilo ali é obrigatoriedade, eu acho, é dever de todas colocarem isso. Mas isso não é o suficiente. Não é só uma notificação que você tem que observar quando você vai abrir uma conta. Tá? A notificação é para saber onde você vai estar pisando, onde é que você vai estar colocando seu dinheiro. Isso é uma coisa que até a CVM ela colocou na cartilha do Forex aqui no Brasil. Não é proibido você operar Forex, mas quando você for abrir a conta, quando você for negociar de corretoras estrangeiras, porque aqui ainda não é regulamentado no Brasil, ou seja, não é permitido ser oferecido como um produto, de negociação, e corretoras trabalhando com isso, é da sua responsabilidade você estar sabendo por onde você está pisando. Então, é bom que olhar a notificação é uma coisa boa, mas olhar a regulamentação que aquela corretora tem é mais importante que uma notificação. Tá? Então, vamos começar pela Autoridade de Conduta Financeira, FCA, do Reino Unido, ou FCA, Autoridade de Serviços Financeiros. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, essa é uma das mais importantes, que eu pelo menos acho, que é uma das mais importantes. Por quê?
Com sede em Londres, ela é responsável pela regulamentação, supervisão, investigação e aplicação de regulamentos que orientam o mercado financeiro, tá? Que inclui o setor de câmbio, ou seja, o Forex, né? O órgão regulador desenvolveu um programa de fundo de garantia do governo com um máximo de 50 mil libras para servir como proteção de seguro para traders e investidores que enfrentam problemas financeiros enquanto negociam o mercado, né? Então, essa proteção, por exemplo, vamos supor que você está lá operando na sua corretora e ela por algum motivo ela quebrou e você tinha lá uma quantia depositada e tal, você tem essa proteção se a corretora tiver essa regulamentação da FCA, tá? Ou FSA. E por que eu dei ênfase no Londres? Porque a Europa é mais aberta a corretores Forex, né? E ao mesmo tempo garante que os fundos dos traders estejam seguros. Tá? E corretores que não possuem um órgão regulador local, eles buscam uma licença da União Europeia devido a um ambiente favorável. Né? Favorável no sentido de ser um ambiente mais amistoso, né, à questão Forex, como também ser o mais rígido na questão Forex. Né? Então, sempre quando o assunto é regulamentação, as pessoas, vocês podem até observar traders que trabalham em corretoras, né, pessoas que trabalham em corretoras, eles preferem ter, pelo menos corretoras sérias, né, eles preferem ter regulamentações de Londres, porque elas são as mais rígidas com relação ao mercado Forex. Tá? Então, essa que é a autoridade de conduta financeira, né, do Reino Unido. Se você não conhecia, FCA, você que não conhecia, e você que não conhecia, FCA. Pronto. E verifique se a sua corretora tem essa regulamentação, porque ela é importantíssima para o mercado que a gente atua, que é o Forex. Tá? A outra, uma das outras, né, é a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre. Né? Com sede em Chipre, ela serve como um gateway, ou seja, como se fosse ela fosse uma intermediadora, né, em seu portal para a Europa. Intermediadora por quê? Porque ela uma vez torna mais fácil para os corretores obterem sua licença reguladora de Forex. Ou seja, para aquelas corretoras que estão começando e que querem começar a operar no mercado, né, com clientes e tudo mais, elas buscam essa Comissão de Valores Imobiliários e Câmbio de Chipre, né? Porque Chipre é o centro de Forex regional e um dos principais destinos mundiais para o Forex. E essa comissão ela oferece aos investidores uma proteção de capital com um conjunto máximo de 100 mil da zona da União Europeia. E protege a conta de comerciantes, ou seja, traders e investidores de atividades fraudulentas. Tá? Então, muitas empresas que estão começando, né, estão tendo já o seu reconhecimento, ou que querem dar um passo a mais, né? Ou que simplesmente querem iniciar a disponibilizar a negociação do mercado Forex, elas buscam essa comissão para ter a sua licença. Entretanto, qual que é a desvantagem dessa comissão, que inclusive é muito criticada? Sempre quando você vê, se você perguntar para uma pessoa, se ela uma pessoa profissional no mercado financeiro, de qual lugar ela prefere a regulamentação, de Londres ou de Chipre, ela vai falar Londres. Por quê? Porque mesmo sendo algo a se observar, ou seja, se a sua corretora tem a regulamentação de Chipre, o órgão ele pode fornecer licenças para empresas sem exigir o cumprimento dos requisitos rigorosos dos outros reguladores financeiros europeus. É por isso que a Comissão de Chipre ela serve como um gateway, ou seja, um intermediador. Ela flexibiliza aqueles requisitos que uma corretora tem que ter para operar no mercado Forex, né? E isso é uma desvantagem porque esses requisitos mínimos que a Comissão de Chipre pede pode deixar aquela corretora muito mais, ou você vulnerável a corretoras fraudulentas que manipulam o preço e etc. Né? É por isso que eu recomendo, né, que vocês olhem se a corretora que vocês operam tem a regulamentação de Chipre, mas se tem uma outra regulamentação complementar. De preferência FCA ou FSA, se assim estiver lá. Pode estar FCA ou FSA. E geralmente eles deixam o número de licença. Qual é o número da licença que está lá no site? Aí vocês podem pegar o número da licença, que fica geralmente na parte de baixo de todos os sites de corretora. E vocês podem ir no site da Comissão de Chipre ou da FCA, né, de ambas, se tiver as duas, para vocês verificarem se realmente tem. Porque licença é um número que você pode inventar também, né? E as pessoas acabam lendo ali, e existe um padrão de escrita para falar se aquela corretora é regulamentada por tal coisa, mas é bom que vocês verifiquem também, tá? E essa é
a de Chipre é uma coisa que vocês têm que olhar se tem, mas essa é a desvantagem dela. Por isso que tem que ter outras regulamentações para vocês se sentirem mais confiáveis, ok? A outra é a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça, né? Que é a FINMA, ou, para quem preferir falar, né, soletrando FINMA. Mas o sistema financeiro suíço é um dos mais confiáveis em todo o mundo. É por isso que é importante que vocês olhem também se a corretora de vocês tem essa reguladora. E a FINMA, na Suíça, ela coordena de perto os órgãos reguladores, ela coordena os órgãos que regulamentam, né? Então isso é importante, de outros países, e funciona como múltiplos bancos em todo o mundo. Uma quantidade restrita e grande de credenciais é necessária para para que um corretor se qualifique para abrir uma conta no país. E os processos de licenciamento devem seguir rigorosos padrões bancários, e o regulamento na Suíça ele é rigoroso e garante a segurança da conta dos traders, né? Traders ou traders, né? Eu tô falando traders porque a gente está muito no ambiente europeu aqui nesse assunto regulatório. Mas enfim, a Suíça ela é muito rígida, assim como Londres, tá? Assim como o Reino Unido, melhor dizendo, mas né, Londres especificamente porque os órgãos reguladores eles têm sede lá. E eles são tão rígidos na Suíça que se não tiver, eles fecham, sabe? Eles dão lá uma nota que fala, vocês têm que fechar porque vocês não atendem por conta disso, disso e disso. Então eles são muito rigorosos a esse ponto, a ponto de mandar fechar, entendeu? Então é por isso que é importante que vocês verifiquem se as corretoras que vocês operam também têm. Se não tiver, é melhor vocês repensarem, tá? E outra coisa, a Suíça ela passou por uma situação de câmbio um pouco complicada e o Banco Central da Suíça forçou esse órgão a existir por conta disso, né? Então, eles já passaram por uma situação bem desagradável, viram as consequências, e as consequências não foram boas, né? E eles criaram esses padrões rigorosos mesmo para que não aconteça de novo. Então, a Suíça leva muito a sério isso, né? Por isso até que em todo mundo as pessoas olham a Suíça como um dos mais confiáveis. Agora, indo para os nossos compadres norte-americanos, a gente tem a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities, né, que tem sede nos Estados Unidos, e as atividades de negociação FX alavancadas nos Estados Unidos estão sob controle da Comissão de Negociação Futura de Commodities dos Estados Unidos, que tem sigla CFTC. Então, eu acho que vocês já devem ter visto isso, pelo menos na parte de baixo do site da corretora. E essa agência ela foi criada em 1974 para proteger os traders de futuros e commodities. Eles protegem traders e investidores de fraude, manipulação e práticas abusivas, né? Então vocês veem que tem um consenso entre os principais órgãos reguladores, né? Que é a fraude, né? A manipulação do preço dos ativos, da cotação deles, e práticas abusivas. Práticas abusivas você pode entender, por exemplo, como spread, porque as corretoras, né, elas ganham bastante com spread. Só que às vezes vocês podem ver alguns spreads muito abusivos, né? Então prestem atenção nisso também, ou até comissão, enfim. Vocês têm que ficar olhando isso daí, porque os órgãos reguladores olham, então por que vocês não olhariam, né? E eles protegem a gente, né, traders, com essas coisas, né? Fraude, manipulação e práticas abusivas. E a gente também tem a National Futures Association, né, que tem a sigla de NFA, que é uma agência governamental responsável pela indústria de futuros dos Estados Unidos e atua como uma extensão da CFTC e supervisiona e estrita conformidade dos corretores supervisiona a estrita, conformidade dos corretores de Forex com os padrões financeiros. Nenhuma empresa pode operar no mercado futuro sem ser membro da NFA, tá? Ou NFL, para quem preferir chamar. Sendo rastreada pela organização e cumprindo os padrões e regulamentos da NFA. Então, se tiver alguma engraçadinha que está operando futuro sem ser membro da NFA, eles vão atrás, eles rastreiam e mandam fechar. Os caras são pesados, entendeu? Então, é importante que vocês olhem se também a corretora que vocês operam, se for norte-americana principalmente, se ela tem essas regulamentações, tá? CFTC e também NFA, tá? Ou até FSA, FCA, o FSA ou FCA, porque é a mesma coisa, mas pode ter siglas diferentes, e até SISEC, que é de Chipre. Mas é bom que vocês olhem se elas têm,
ok? Ou até mesmo a regulamentação da Suíça, porque isso tudo protege a gente. E muitas pessoas não prestam atenção nesses detalhes, mas se não fosse pelos órgãos reguladores, inúmeras fraudes, manipulações e até roubos iriam ocorrer no mercado Forex. Tá? Então isso tudo protege a gente de perder o nosso dinheiro de uma forma que não seja pelo stop loss, né? Que faça com que a gente perca o nosso... Se não existisse isso tudo, a gente poderia perder o nosso dinheiro simplesmente só por depositar o nosso dinheiro em alguma corretora, né? É um cenário desagradável, é um cenário que eu não gosto de imaginar, e por isso que aqui no Brasil, principalmente, a CVM ela não fez esse trabalho de explicar para vocês o que é o mercado Forex direito. A única coisa que eles fizeram de útil, aliás, de inútil, na minha opinião, foi fazer uma cartilha de risco sobre o mercado Forex. Então é importante que vocês saibam, né, principalmente nesse momento, porque muitas pessoas estão indo atrás de saber o que é trade, o que é day trade, o que é mercado Forex, o que é bolsa, o que é índice, e as pessoas acabam esbarrando no mercado Forex, mas não tem noção nenhuma, né, do quão grande esse mercado é e dos órgãos regulamentadores. Porque se a CVM não regulamenta aqui no Brasil, as pessoas pensam, então se a CVM não regulamenta, significa que é perigoso operar isso daí, é proibido. Não é proibido, mas não significa que não tem que ter regulamentação nenhuma. Então a gente está trazendo aqui as regulamentações para vocês ficarem cientes disso, seja você iniciante ou você que incrivelmente pode ser intermediário ou nível avançado no mercado e não sabia disso, né? É bom que vocês olhem, porque isso daqui tudo é para proteger o dinheiro de vocês, ok? Isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecem alguém que não sabe dessas informações, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque você pode estar salvando a vida financeira de alguém com essas pequenas informações aqui. Pequenas e muito importantes também, ok? Então, isso é tudo. Vou deixar o link das nossas redes sociais aqui, Instagram, Facebook, caso vocês queiram saber sobre treinamento particular, que é uma coisa que a gente está adotando agora. Vou deixar o meu link aqui do meu Instagram, Sargento Trader, para vocês me chamarem do direct, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas também a gente tem o nosso curso online com 30 dias de garantia, para caso você faça e não goste. Lembrando que esse curso é só para quem está iniciando no mercado. Tem um conteúdo essencial para quem está iniciando no mercado e não para quem já tem um conhecimento bom e tal. Porque isso aí pode ser só você pode ver coisas que você já sabe e isso pode ser desagradável para você. Mas para você que está iniciando agora, para você que não sabe nada de mercado Forex, a gente recomenda que você dê uma olhada no nosso curso e fique despreocupada que se você fizer e não gostar, seu dinheiro está de volta em até 30 dias. Você tem esse prazo de 30 dias para pedir o dinheiro de volta desde a data da compra, ok? Então é isso, até o próximo vídeo e fui!